Hoje o nosso grupo vai falar sobre o artigo Perda de glicólise aeróbica cerebral no envelhecimento humano normal. Esse trabalho vai ser apresentado por Gabriela de Lira, Lauren Gabriela, Laiane Maria, Letícia Moraes, Lohane Marques e Raíssa de Almeida. O envelhecimento humano está associado a diversos fatores, como mudança na aparência, fisiologia e funções do corpo. O cérebro também vai sofrer com o envelhecimento. Isso inclui a perda de peso, o volume e uma diminuição global no metabolismo da glicose, no consumo de oxigênio e no fluxo sanguíneo cerebral. Ainda não tem a perfeita compreensão sobre o porquê ocorrem essas mudanças. Quanto ao metabolismo cerebral, tem sido assumido que as alterações sejam medidas pelo metabolismo da glicose ou pelo consumo do oxigênio, que representa uma diminuição do metabolismo oxidativo da glicose. Os dados do estudo permitem separar as oxidativas e as não oxidativas do uso da glicose no cérebro, para determinar se isso é verdade. O cérebro humano utiliza de 20 a 25% da taxa total de consumo corporal, mesmo compreendendo somente 2% da massa corporal. A taxa excessiva da utilização da glicose é denominada glicose aeróbica, ou AG. Muitos estudos demonstram que a liberação do lactato, um produto da glicólise, é responsável por uma porção do AG cerebral, mas não tudo. E o que seria esse AG cerebral? Ele está relacionado ao metabolismo intermediário da glicose, incluindo aquele associado à biossíntese e à neuroproteção, a via de pentose fosfato e as sugestões também que ele está ligado à plasticidade sináptica e à aprendizagem. A gente também tem o cérebro neotônico. E o que seria? Seria que o nosso cérebro ele tem a capacidade de se adaptar e se desenvolver de uma forma mais rápida, relacionado diferentemente de outras espécies. E ele está relacionado à plasticidade sináptica, à mielinização e o desenvolvimento cerebral infantil. A queda desses processos levaria à redução do AG, o que seria uma mudança predominante metabólica no envelhecimento do cérebro humano. Resultados e discussões. Primeiro, eles fazem uma meta-análise de medidas de todo o cérebro previamente relatadas da taxa metabólica do uso de glicose, consumo de oxigênio e fluxo sanguíneo cerebral ao longo da vida, para detectar mudanças, inclusive o AG, que seria a glicose aeróbica. Após, se aplica essas medições de todo o cérebro a medições regionais independentes de PET, sobre esses fatores citados anteriormente. O estudo foi feito em 205 adultos de 20 a 82 anos. A glicólise aeróbica do cérebro inteiro diminui com a idade. Medidas de todo o cérebro de taxa metabólica cerebral de uso de glicose, consumo de oxigênio e fluxo sanguíneo cerebral em indivíduos cognitivamente normais, derivadas de métodos anteriores baseados em imagens PET quantitativas, foram coletadas da literatura. Os dados mostram um aumento em todas as medidas de metabolismo cerebral na infância, com diminuição subsequente na fase adulta. A diminuição da taxa metabólica cerebral de uso de glicose continua diminuindo durante o final da idade adulta, enquanto o consumo de oxigênio e o fluxo sanguíneo cerebral permanecem relativamente inalterados. A glicólise aeróbica representa a fração de taxa metabólica cerebral de uso de glicose que não é metabolizada pela fosforilação oxidativa, que é um processo bioquímico pelo qual a oxidação de NADH e FADH2, produzidos na glicólise e ciclo de Krebs, ocorre acoplada à produção de ATP a partir de ADP e fósforo inorgânico. A glicólise aeróbica pode ser calculada em vários níveis espaciais. No artigo, ela é calculada subtraindo a fração de taxa metabólica cerebral de uso de glicose, representada por 6 equivalentes molares de consumo de oxigênio do uso total de glicose. Aplicando esse cálculo a ajustes de loss de taxa metabólica cerebral e de consumo de oxigênio de todo o cérebro ao longo da vida, descobre-se que, em média, a glicólise aeróbica diminui gradualmente com a idade, aproximando-se de zero em nível de todo o cérebro perto dos 60 anos. Para avaliar as alterações relacionadas ao envelhecimento nas diferenças regionais do metabolismo cerebral, foi utilizado dados de imagens PET de 205 adultos cognitivamente normais. Todos os participantes foram submetidos a imagens PET para determinação do uso total de glicose cerebral, consumo de oxigênio,
fluxo sanguíneo cerebral e volume sanguíneo cerebral, além da RM para registro de imagem e correção de volume parcial. Como a intenção do relatório clínico desse artigo é identificar as diferenças regionais médias do grupo e as mudanças topográficas interindividuais, foram combinadas estimativas baseadas na literatura com proporções locais para globais. As proporções de local para global, para uso total de glicose, consumo de oxigênio e fluxo sanguíneo cerebral, foram calculadas para 79 regiões cerebrais de substância cinzenta e branca e combinadas com as estimativas cerebrais completas e específicas por idade baseadas na literatura para derivar valores quantitativos para cada parâmetro metabólico em cada uma das regiões. Esses valores foram usados para calcular a glicólise aeróbica regional. Os valores discrepantes foram removidos durante o pré-processamento. Dos 205 participantes, 29 foram submetidos à repetição de imagem PET entre 1 e 2 anos depois. Todos os participantes relataram um estado cognitivo normal e foram encaminhados verbalmente para serem examinados no recrutamento em relação a doenças neurológicas ou mentais significativas. Quase todos os participantes, em média 157, de 35 anos, foram submetidos a exames de imagem de amiloide cerebral e apresentaram CDR0, ou seja, não possuem demência, além de apresentar resultados normais nos testes de Short Blessed e AD8. Os participantes com imagens positivas de amiloide foram excluídos. Assim, a corte normativa descrita nos próximos slides inclui 184 sessões de PET em 165 pacientes. No contexto atual da neurociência, compreender o metabolismo cerebral tornou-se crucial para decifrar os mecanismos subjacentes a doenças neurodegenerativas e processos de envelhecimento. O estudo visa preencher lacunas no conhecimento existente, explorando como a topografia do metabolismo cerebral se modifica em resposta a fatores como idade e sexo dos participantes. Para realizar a pesquisa, foi adotada uma abordagem metodológica rigorosa, começando com a aplicação da técnica de normalização por quantil. A normalização por quantil permitiu não apenas preservar a ordem dos dados, mas também ajustar sua distribuição estatística para análises mais precisas. Além disso, foi utilizada uma análise de componentes principais e o escalonamento multidimensional para explorar a complexidade dos dados em profundidade, revelando padrões subjacentes na topografia do metabolismo cerebral. As análises revelaram padrões distintos na topografia do metabolismo cerebral em relação à idade dos participantes. Observaram agrupamentos específicos de amostras que se correlacionam diretamente com faixas etárias, sugerindo mudanças significativas na distribuição do metabolismo cerebral ao longo do tempo. Além disso, identificaram diferenças marcantes nos padrões de metabolismo cerebral entre participantes do sexo masculino e feminino, indicando uma influência diferenciada no sexo dos processos metabólicos cerebrais. A interpretação dos resultados destaca a importância dessas descobertas para a compreensão da fisiologia cerebral e sua relação com o envelhecimento e o sexo. Os achados corroboram e expandem o conhecimento existente, fornecendo insights valiosos que podem ser explorados em estudos clínicos futuros. Além disso, a pesquisa lança luz sobre potenciais alvos terapêuticos e estratégias de intervenção para melhorar a saúde cerebral e prevenir doenças neurodegenerativas. Em conclusão, os resultados contribuem significativamente para o campo do metabolismo cerebral, oferecendo uma compreensão mais profunda de como fatores como idade e sexo influenciam a topografia cerebral. Olá, eu sou a Letícia e vou falar como o AG é responsável por grandes partes das mudanças topográficas relacionadas ao envelhecimento. No artigo vai ser discutido e apontado como o envelhecimento ele afeta o metabolismo cerebral. E ele tem um foco especial no giro angular. E ele mostra também como as mudanças na topografia do mecanismo cerebral, principalmente no AG, na glicose aeróbica, variam com a idade. E foi descoberto por estudos e apontado no artigo que quando o metabolismo cerebral global permanece relativamente estável durante o envelhecimento normal, a topografia do AG da glicose aeróbica muda significativamente, tornando-se
cada vez mais diferente daquela que foi observada em adultos jovens. E essas mudanças, foi relatado no artigo que essas mudanças estão ligadas tanto a diferenças quantitativas no AG, na glicose aeróbica cerebral total, tanto diretamente quanto a alterações na relação entre o consumo de glicose e oxigênio, e vai ser em diferentes regiões do cérebro. E esse estudo do artigo, ele vai ter o foco apontado em como o envelhecimento ele vai impactar na distribuição regional do metabolismo cerebral. E particularmente no AG, na glicose aeróbica. E ele também tem sugestões de implicações que podem ser importantes para a compreensão do envelhecimento saudável e de condições neurológicas relacionadas à idade. Meu nome é Gabriela e agora eu vou abordar como a glicólise aeróbica se relaciona com as regiões cerebrais neotênicas. Esse estudo utilizou dados de imagens PET, combinando medições locais e globais de CMR-GIC, CMR-O2 e CBF, para entender as mudanças da glicólise aeróbica AG em diferentes regiões do cérebro ao longo do processo de envelhecimento, e também sua relação com a neotenia transicional, que é a persistência da expressão gênica característica do desenvolvimento infantil. Com a visualização das trajetórias de AG ao longo do tempo, descobriu-se que, com o envelhecimento, há uma diminuição geral na AG quantitativa. Além disso, observou-se que as regiões cerebrais mais neotênicas mostraram as maiores mudanças na AG ao longo do tempo. Assim, os resultados sugerem que as alterações na AG relacionadas ao envelhecimento ocorrem principalmente em regiões mais neotênicas do cérebro humano. Isso pode ter importantes implicações para a nossa compreensão do envelhecimento cerebral e para o desenvolvimento de tratamentos para condições neurológicas relacionadas à saúde. Como vimos anteriormente, a glicólise aeróbica, processo crucial para a produção de energia no cérebro, diminui gradualmente com a idade, especialmente em regiões cerebrais mais neotênicas. Apesar de ser essencial para o funcionamento cerebral, os mecanismos moleculares e celulares da AG cerebral ainda são desconhecidos. Entretanto, sabemos que a liberação de lactato pelo cérebro é responsável por uma parte significativa da AG, mas isso não explica completamente suas mudanças relacionadas ao envelhecimento. Acredita-se que o metabolismo intermediário da glicose desempenha um papel importante no metabolismo cerebral, fornecendo substratos para processos neotênicos e apoiando a saúde do cérebro. A perda de AG pode corresponder à diminuição do desenvolvimento sináptico e da mielinização e também aumentar o risco de dano oxidativo e está associada a condições neurodegenerativas como a doença de Alzheimer. Regiões mais neotênicas do cérebro podem ser particularmente vulneráveis a danos relacionados ao envelhecimento. Os resultados destacam a importância da AG como um biomarcador do envelhecimento cerebral e sugerem que as alterações do metabolismo cerebral podem contribuir para o processo de envelhecimento e para o desenvolvimento de condições neurodegenerativas. Agora vamos explicar os métodos citados no artigo. Primeiro foram usadas imagens de tomografia por emissão de pósitrons, usados para medir a distribuição de glicose no cérebro e quantificar a atividade metabólica. Depois foi feita uma análise de dados, onde os pesquisadores compararam em uma análise estatística os resultados entre os grupos de faixa etária de 20 a 82 anos. Além da captação de glicose, os pesquisadores também mediram o consumo de oxigênio e fluxo sanguíneo. Essas medidas ajudaram a entender como o metabolismo está relacionado à atividade metabólica local. Por último, a topografia de glicose aeróbica no cérebro. Regiões com alta atividade de glicose aeróbica em adultos jovens foram comparadas com pessoas mais velhas. Isso permitiu identificar as áreas do cérebro com maior perda de glicose com o envelhecimento.